está no ar a CEO TV Podcast, o seu canal de empreendedorismo e negócios. Hoje, numa tarde especial aqui em São Paulo, nós nos conectamos com uma convidada mais do que especial. Uma amiga, uma pessoa sensitiva, uma pessoa que tem a espiritualidade bem aflorada e que defende uma pauta que é muito controversa no Brasil. Uma pauta onde é polêmica, onde há uma desinformação muito grande, e ela é a especialista aqui na pauta da cannabis. Nós nos conectamos hoje, CEO TV Podcast, com Frances Maire, empresária, mãe e diversos outros atributos que você vai conhecer, sobretudo na sua luta para dar informação sobre a pauta da cannabis. Olá, Rodrigo, tudo bom? Muito obrigada pelo espaço que você abriu para mais uma vez a gente poder, trazer para a sociedade aí conhecimento sobre a pauta da cannabis, que é uma pauta, tão importante para milhares de famílias, né? Inclusive aqui eu apresento a Antonella, que é o mais novo membro aí de defesa dessa pauta no Brasil. Inclusive, desde o útero, ela já vem se beneficiando com o canabidiol, Mas, enfim, mais uma vez agradeço a oportunidade e espero, que através do seu podcast aqui, muito mais pessoas no Brasil possam entender a importância do avanço da liberação da cannabis no Brasil. Frances, a pauta da cannabis é uma pauta muito controversa no Brasil. Há um nível de desinformação, eu acho que começa na escola, que ninguém escuta falar de canabidiol, a gente só escuta falar que é maconha. E aí a sociedade também é um preconceito de se é bom, se é ruim, enfim. Então aqui a gente dividiu, tenho pouca propriedade para conversar com você sobre esse assunto, a gente criou aqui uns blocos aqui de roteiros para você poder informar a sociedade sobre esse avanço, que em outros países, me parece, sobretudo nos Estados Unidos, na Califórnia, é algo bastante mais difundido e humanizado, essa questão da canabidiol, O Brasil passa por essa questão de liberação de drogas, que há uma confusão enorme de informação sobre tudo isso, tá certo? Sim. Então, a gente queria que você, nesse momento, desse um preâmbulo do que é canabidiol. Bom, o canabidiol é uma substância que o nosso próprio organismo produz, há alguns anos atrás, bons anos, um cientista, Rafael Michula, que há pouco tempo, inclusive, faleceu com 92 anos, ele ficou intrigado com os efeitos da cannabis no corpo humano e quis entender, o porquê desses benefícios que a cannabis trazia para diversos tratamentos. E aí ele começou a estudar o corpo humano, E dizem que o corpo humano é um universo que ainda não foi por completo descoberto. E ele veio provar isso, porque durante a vida inteira a gente aprende na aula de ciências que existe sistema reprodutor, e assim por diante, Só que nós não aprendemos que existia um outro sistema que até então era desconhecido. E ele trouxe à tona para o mundo, que era um sistema chamado sistema endocannabinoide, que era responsável pela produção de canabinoides no corpo humano. E aí ele foi além nessa pesquisa, para entender como que o corpo absorvia, esses canabinoides que são produzidos pelo corpo humano. E ele descobriu diversos receptores no corpo humano. Então, a partir daí, a pauta começou a ganhar mais relevância. Eu defendo a pauta no Brasil há mais de 13 anos, ajudei na legislação em Brasília, fizemos um trabalho, eu até brinco que eu poderia entrar no Guinness Book, porque eu entrei em todos os gabinetes, dos senadores, deputados federais, presidentes dos partidos, quando o PL do Rodrigo Maia, que era o 399 de 2015, foi o primeiro projeto de lei a ser discutido em Brasília e que, na verdade, ninguém demonstrou, na época que o projeto de lei foi estruturado, os partidos não demonstraram interesse, então ele foi arquivado. Quando nós conseguimos desarquivar, então a gente tinha que levar conhecimento para o Congresso Nacional, porque não adiantava só a gente explicar para os líderes dos partidos.
a gente tinha que ensinar para o Congresso a importância da atenção para aquele projeto de lei. E fomos ensinar desde sistema endocannabinoide, né, espécies canabináceas e o impacto que também a questão da liberação da cannabis no Brasil geraria na questão da economia mesmo, geração de emprego, enfim. E a partir daí, o Congresso começou a entender que de fato não era uma droga, né, que era uma planta, que dali a gente extraía uma substância que o nosso próprio organismo produzia. E aí a gente começou a ganhar forças. E aí que deu origem às resoluções vigentes hoje, né? Que são a 660, que fala sobre a compra via importação individual, paciente, e a resolução 327, que foi a que proporcionou, né, a comercialização nas prateleiras das drogarias das farmácias. Então, hoje nós temos aí muitas empresas já posicionadas no Brasil, mais ou menos 35 produtos já autorizados, né, a serem comercializados nas prateleiras das farmácias, e muita gente ainda acha que é droga, né, que confunde com a maconha. Inclusive, em 2018, nós conseguimos tirar o canabidiol da lista de entorpecentes e passou para a lista de produtos controlados. Então, o que a gente pode concluir é que a gente estava no escuro durante muitos anos, há décadas aí, que é uma substância que já está há muito tempo disponível, né? Em termos de industrialização, pelo menos lá fora, né? E aqui no Brasil a gente ainda está no escuro, né? Se você fala que 13 anos você vem militando nessa seara, e que a gente ainda, eu mesmo, por exemplo, ainda vou sair daqui aprendendo bastante, acompanho você nas redes sociais já nesses anos que a gente conhece, e tudo que eu aprendi foi através desse conteúdo que você reverbera sobre isso aí, porque realmente é um tabu muito grande, a gente confunde que canabidiol está ligado à maconha. É o que acho que a maioria das pessoas tem isso em mente. E queria que você também explicasse para essa nossa audiência qual é a diferença do canabidiol para a questão da maconha. Sim, assim, a gente chama de família das canabináceas, né? É uma família de plantas, né? Então, assim, hoje, no caso da cannabis, que é o foco que está em pauta e sempre sendo discutido, a gente vai falar de algumas espécies, né? Que é o cânhamo, a cannabis sativa, a cannabis índica e a ruderalis, né? E aí a gente tem uma divisão de substâncias, né? Então, no cânhamo e na cannabis sativa, a gente tem grande concentração de CBD, né? Que não tem efeito psicoativo, não tem efeito alucinógeno. E nas outras espécies, que é índica e ruderalis, são espécies ricas em THC, que é a substância da planta que de fato vai trazer o famoso barato, né? Que é o efeito psicoativo e alucinógeno, que também é medicinal, só que é usado de forma equilibrada e de fato ainda precisa de muito estudo, né, com essa substância. Já o canabidiol, que é a substância que inclusive a gente conseguiu provar, tanto para a Anvisa quanto para o governo, que não traz risco à saúde humana, justamente por ser uma substância que o nosso próprio organismo produz, é a substância que foi retirada da pauta de drogas, né? Então, desde 2015, Rodrigo, já é uma substância que ela tem autorização para ser comercializada, né? A primeira foi via importação, então os pacientes já poderiam importar e ter acesso a essa medicina, só que ninguém sabia. Então, essa substância é a substância que eu comentei, que o sistema endocannabinoide produz, né? Então, de fato, é assim, não traz risco para o uso humano e nem uso animal, e só que ainda tem essa questão das pessoas não entenderem que é uma família de várias plantas com substâncias diversas, né? Então, a cannabis, a planta, ela possui mais de 400 substâncias, né?
Então, é assim, tem as que de fato não vão trazer nenhum dano à saúde humana, e tem o caso do THC que de fato é usado de forma balanceada, né? Dependendo da patologia, ele vai trazer um resultado muito positivo também. Hoje, o que foi permitido, tá? Pela Anvisa. Hoje, a resolução, ela estipula que o canabidiol, com até 0,2% de THC, pode ser comercializado em território brasileiro, tá? Então, esse 0,2% é praticamente nada de THC. Nessa recente liberação parcial, né, do uso de drogas, que, pelo que eu escutei, né, basicamente 50 cigarros de maconha é o que compõe o que foi liberado, né? Como é que a população, você pode dar, você acabou de explicar que são ambos da mesma família, né? E o que acontece é que essa planta que porventura faz o canabidiol é retirado, o THC está em toda a família ou ela tem que ser extraído industrialmente? Sim, ela tem que ser extraída industrialmente, né? Porque como o teor de THC liberado no Brasil é 0,2%, então a indústria ela faz esse balanço na dosagem, né? E assim, a gente até costuma dizer que o canabidiol, ele tem tudo a ver com o agro, né? Porque ele começa na semente, a gente precisa da terra, e dependendo ali do preparo da terra, a gente vai ter um insumo final, só que a gente tem que envolver muita tecnologia, né? Então, por exemplo, por que nós fomos defender a questão da liberação da indústria nesse segmento? Porque quando eu produzo de forma artesanal, eu não consigo ter um equilíbrio de uma medicina qualificada mês a mês para eu poder entregar um medicamento padronizado, né? Então, como que eu faço um acompanhamento de um tratamento se eu não entendo o que tem dentro do meu frasco? Então, hoje, né, não vou dizer todo, mas os produtos que estão, de fato, legalizados à comercialização no Brasil, eles passam por todo esse processo de tecnologia, justamente para trazer o produto, né, conforme a legislação brasileira determinou. Uma pergunta aqui que, com a sua fala, me veio aqui à memória. No caso, o processo produtivo no Brasil, como é que se dá? Porque se a plantação é proibida, a gente não tem a permissão de plantar no Brasil. Então, eu pressuponho que esses insumos básicos, eles são importados, né? Isso já encarecia bastante. Então, nos dá um panorama do que é a produção e se existe essa produção no Brasil desde a concepção em termos de insumos. Hoje, a produção, que é o cultivo, a gente depende do cultivo, né? Ele não foi liberado ainda. Tem um projeto de lei tramitando em esfera federal para a liberação do cultivo do cânhamo industrial, né? Inclusive, eu contribuí muito no passado com a estrutura desse projeto de lei. Hoje, sim, né? A gente depende do fornecimento de insumo vindo de fora. Então, hoje nós temos, assim, insumos em diversos países, desde a Suíça, os países vizinhos, Colômbia, Uruguai, Estados Unidos, vários estados, e, de fato, né, acaba encarecendo o processo, o custo final do produto. E um dos itens que encarece é justamente a logística, porque, além do custo do produto, a gente tem toda uma despesa com logística. Porque o volume ainda é pequeno, né? O volume de vendas no Brasil vem aumentando de forma gigantesca. O volume de vendas hoje no mercado brasileiro não é pequeno. Tanto que muitas empresas, né, se posicionaram no mercado brasileiro. Tanto que existem estudos, né, por economistas lá de fora, que o Brasil é a quarta maior potência no setor da cannabis medicinal, né? E por isso que muitas empresas estrangeiras também tiveram interesse em posicionamento em território brasileiro.
A primeira operação de cannabis no Brasil, eu participei de toda a estruturação, né? E então, desde lá, essa empresa ela foi uma grande referência e que arrastou, né, outras grandes empresas também a se posicionarem no mercado. Olhando para o contexto global do uso de canabidiol, se a gente pudesse fazer um recorte, Américas, e aí indo do Uruguai até os Estados Unidos, Europa, África e Ásia. Como é que é o contexto global, tanto para cultivo, quanto para produção, quanto informação? Se você pudesse dar esse overview aqui para a audiência. É assim, a legislação de cannabis no mundo, ela é recente, né? Então, por exemplo, a primeira lei nos Estados Unidos foi uma lei chamada Farm Bill de 2018, né? Por exemplo, olha a nossa convidada especial também dando o palpite dela sobre o mercado, né, global. Então, hoje, assim, por exemplo, nos Estados Unidos, lá é uma legislação por estado, né? Os estados acabam seguindo mais ou menos a legislação do outro estado. E assim, no geral, se pegar Portugal, Colômbia, Brasil, Suíça, a diferença é que o Brasil ele demora um pouco mais para avançar, né? A maioria desses países já liberaram não só o cultivo, tanto que são países que fornecem insumo para o Brasil, né? Mas também a cadeia de desenvolvimento e fabricação de outros produtos. Hoje, por exemplo, Portugal, vou dar como exemplo, além da medicina, além de cosmético, eles já estão produzindo até bloco, né, para construção civil. Então, a gente tem aí mais de 5.000 itens, né, que com o cânhamo, por exemplo, que também é uma das espécies que a gente mais extrai em medicina, a gente consegue, com a fibra, produzir outras linhas, né, de produtos, desde descartáveis biodegradáveis, tecido, cosmético, produtos para o agro, rações, né? Enfim, e aí bateria de carro, né? A Polônia, por exemplo, desenvolveu uma bateria de carro, né? Com cânhamo. Então, é assim, o mundo ele está muito avançado nessa pauta. E no Brasil a gente ainda tem dificuldades, por exemplo, de avançar com a legislação para o uso PET, né? Então, tem muito veterinário que está prescrevendo, né? Porque entende que vai ser benéfico para aquele tratamento daquele PET, mas tem essa barreira na questão de fornecimento. Então, enquanto o Brasil ele não avança com as demais liberações, o mercado informal também cresce, né? Porque as pessoas vão tentar utilizar um cosmético, vai comprar do mercado ilegal, vai tentar utilizar para o PET, vai comprar do mercado ilegal, porque no Brasil ainda não tem uma resolução ou uma legislação que autorize. Como leigo aqui, o que seria esse mercado ilegal que você puder explicar aqui para a gente aqui? Explico. Eu tenho o Instituto Mães da Cannabis, né? Que ele nasceu há alguns anos atrás para defender mães com filhos, né? Com necessidades raras, com doenças raras, aliás, necessidades especiais que vivem em estado de vulnerabilidade. Foi quando eu comecei a vivenciar esse mercado ilegal, né? Porque até então a gente tá ali militando em defesa da pauta, e aí você começa a enxergar também outros cenários que até então, muitas vezes, a sociedade não vê. E esse mercado ilegal, ele existe. Então, você vê diversos produtos com marcas que você sabe que não está dentro da nota técnica da Anvisa, que são de empresas, né, que estão legalizadas no Brasil, mas que estão sendo comercializados. Muitas crianças que acabam passando mal, e aí a gente acaba recebendo muitos depoimentos de mães pelo Instituto, inclusive pedindo auxílio com outros tratamentos e explicando que comprou determinado medicamento, e aí a gente
quer entender que medicamento que foi, de qual fabricante. Na hora que a gente recebe, né, foto, muitas vezes no frasco, são de empresas que estão atuando e não estão autorizadas pela Anvisa. Então, quando você tem um produto que não está autorizado pela Anvisa, que faz um trabalho seríssimo, isso eu tenho acompanhado ao longo desses anos todos, a gente pergunta o quê? Né? O que tem dentro daquele frasco? Da onde que está vindo aquele insumo? A sociedade, e ela não entende o que é um canabidiol, porque muitas vezes ela ouviu falar, mas ela nunca teve acesso. Então, muitas vezes, o que tem dentro daquele frasco pode ser que não seja o canabidiol, mas ela está, né, na esperança de trazer um resultado dentro do tratamento do filho, e dá aquele tratamento para o filho, mas não sabe nem o que está entregando, e muitas crianças acabam passando mal, né? Então, esse mercado ilegal, ele talvez seja maior do que o mercado legal. E, enfim, e é isso. E a Anvisa tem que se atentar, né? Porque isso, principalmente na região do Nordeste, tem muitas marcas que não fazem parte da lista da Anvisa. Existe uma crescente aceitação no uso do CBD, evidências fortíssimas que você, melhor do que ninguém, pode desmistificar isso para a audiência, né? Como tratamento de doenças crônicas como epilepsia, dor crônica, ansiedade, entre outras, até o tratamento de criança, né? E eu queria que você pudesse dar um overview aí para a gente sobre evidências muito mais práticas do que científicas do que você tem visto do uso do CBD para esse tipo de condição. No mundo, Rodrigo, existem mais de 200 mil estudos clínicos sobre os efeitos positivos do canabidiol em diversas patologias, né? O Brasil, até por questão da Resolução 327, que exige que no decorrer da autorização provisória que as empresas estão recebendo para comercializar nas suas marcas os medicamentos nas farmácias, precisa desenvolver estudo clínico para validar se o produto de fato traz o efeito positivo mesmo. Mas o que acontece? Hoje, assim, durante esses anos todos que eu acompanho, né, com a ajuda de profissionais médicos, muitos pacientes em várias patologias, como Parkinson, Alzheimer e principalmente epilepsia de difícil controle, porque o nosso foco maior sempre foi dar qualidade de vida para as crianças e para essas mães que muitas vezes não conseguem viver. Por quê? O que eu vou te falar agora, você vai achar que é um exagero, mas não é assim uma raridade, tá? Milhares de crianças agora estão convulsionando, né? Convulsionam por dia em torno de 350 a 400 vezes. Se você dividir isso por 24 horas, a criança convulsiona o dia inteiro. Essa mãe, ela não dorme porque ela tem medo de dormir. A criança passa mal e ela não está ali para socorrê-la. E ela vive aquilo o dia inteiro. Então, ela não consegue sair para trabalhar, né? Enfim. Então, o que o canabidiol vem trazendo, né, para essas famílias? A gente conseguiu, e o canabidiol ele tem essa eficácia, ele pode diminuir drasticamente essas convulsões diárias, e tem muitos casos que ele cessa, né, as convulsões. E aí, com isso, a evolução de desenvolvimento dessas crianças começam a ser observadas, né? Porque cada convulsão você lesa uma parte do cérebro, e ele não vai conseguir muitas vezes, e essa parte lesionada, ela não vai restaurar, né? Então, ele vai ter que buscar um novo caminho para fazer aquela mesma função. Olha lá, mais uma vez, olha lá, ela concorda. E em questão de Parkinson, né, a gente tem muitas evidências, Alzheimer, e muitos estudos validados, né, já concluídos lá fora, que precisam ser validados no Brasil. A minha bebê, ela foi diagnosticada uma cardiopatia que eu descobri com 25 semanas, por isso que, inclusive, ela está aqui participando desse podcast, né? E também essa cardiopatia, 50% de chances dela ter síndrome de Down. Quando eu fiquei sabendo do resultado do diagnóstico, o laço já até caiu, da síndrome de Down, eu retomei o uso do canabidiol, porque o médico tinha pedido para eu suspender nos primeiros 3 meses de gestação.
E eu entendia que, dependendo do canabidiol que eu usasse, eu só ia trazer benefícios para minha filha, porque se o meu corpo, ele produz uma substância, se eu ingerir a mesma substância, eu não trago risco para minha gestação. E eu comecei a fazer uso do canabidiol isolado, que não tinha nada de THC, que de fato poderia trazer alguma sequela. E o que eu observo, tá? E o que a equipe que acompanha a minha bebê observa? Que dentro das características, né, do DAO, como hipotonia, protusão de língua, alguns atrasos motores e cognitivos, ela está se desenvolvendo na linha de uma criança típica, né? E eu vou até aproveitar o espaço que você está nos dando para criar aqui uma interrogação, porque eu também estou curiosa para entender se, de fato, esses resultados que essa equipe médica tem observado no desenvolvimento da minha filha com T21, de fato teve a ver com o uso do canabidiol isolado na minha gestação, tá? Seria muito interessante aqui a gente pudesse ter uma outra conversa de você com um médico especialista, eu até já sei o nome que quero trazer para cá, onde você pudesse fazer um confronto dessas evidências práticas dessa evolução inteira da Antonella, tá aí super esperta, saudável, tudo, para ver o que sai aí de conclusão, né? Porque é uma evidência muito forte, não há evidência mais clara do que o que os nossos olhos estão vendo aqui. É isso, e assim, eu entendo que para a gente poder ter uma validação, né, de uma questão de um uso de uma substância na gestação, seja qual for, né, mas a pauta que é o canabidiol, a gente precisa de estudo clínico, né? A gente precisa de pesquisa. E eu sei que isso demora, mas eu fico com a interrogação pelo seguinte: se a gente puder um dia validar isso e a gente puder, né, beneficiar essas crianças que são diagnosticadas na gestação com uma síndrome que vai ter, né, essa questão do atraso motor e cognitivo, por que não, né? Como anos atrás a gente era tido como louco quando você falava sobre os efeitos da cannabis, né, na questão do tratamento das reações de diversas patologias, e a gente precisou de muito, e muito, e muito tempo para fazer isso tornar uma realidade e, de fato, o governo e a Anvisa reconhecerem como medicina. Eu acredito que essas polêmicas que estamos levantando aqui no seu programa, elas têm um valor muito grande, porque se de fato, em um dia, a gente, assim como fizemos com a pauta da cannabis, conseguir validar o estudo clínico, né, e está aqui a minha filha como referência que tem um diferencial, mas por quê? Né? A única coisa que eu fiz de diferente na minha gestação, a partir do momento que eu soube da síndrome, foi fazer uso do canabidiol isolado. Então, a gente traria, né, um bem para a humanidade gigantesco. Isso aqui é até um case de estudo prático aí para toda a comunidade científica que vai assistir isso aqui, vamos divulgar. Temos aqui um case prático, talvez inédito até no Brasil, talvez até poucos casos no mundo, de uma mãe que tenha esse nível de informação e consciência e saber exatamente o que estava fazendo desde o ventre para que a gente possa observar os resultados. Que é diferente de alguém, uma mãe que não tem o conhecimento científico que você tem, que alguém sugestionou para usar e ela foi usando de uma forma aleatória, mas você fez uma coisa direcionada e isso tem um poder de evidência de pesquisa muito forte. Sim, e inclusive para quem está assistindo o podcast, né, é só avaliar o posicionamento da Antonella, né? Ela não tem hipotonia, ela não tem fragilidade na musculatura, ela é uma criança super ativa, ela já falou as duas primeiras palavras, neném, mamãe. Então, eu acho que é assim, eu acho que é importante a gente não ter medo, né, de se posicionar, né, e de trazer esses temas, porque foi justamente
essa força de fazer a diferença para diversas crianças no Brasil que precisavam do canabidiol para parar de convulsionar, para ter qualidade de vida, e as mães também, que fez com que, né, a pasta se tornasse assim tão forte e de fato assim se tornasse um negócio para muitas empresas também, né? Porque além de toda essa questão da qualidade de vida para quem precisa de tratamento, também está gerando emprego, está gerando renda para o governo, né? Porque é geração de imposto. Então, a gente precisa continuar chacoalhando, eu digo, essa árvore, porque tem muito fruto bom para a gente colher, né? E a gente vai colher fruto bom trazendo essas possíveis revelações, porque pode ser sim que tenha sido canabidiol, né? E como a gente vai ter certeza disso? É ao longo do tempo estudando, né? Pesquisando para trazer de fato essa certeza. Bom, em termos de timeline de legislação, a gente saiu de um ponto zero, onde você aqui nos explicou muito bem que você foi uma das primeiras militantes para que o Congresso tivesse bases legais e científicas de iniciar uma legislação. Você já me falou isso, inclusive off-câmeras bastante, e foi um trabalho de anos para você primeiro explicar o que é, para que pudesse iniciar um processo legislativo no Brasil, né? Então, se a gente fosse colocar um timeline de legislação para o nível, digamos que ideal de comercialização, um nível de fluxo de benefício social completo, aonde nós estamos em termos de legislação, de processo legislativo e para onde nós vamos? Quais são os próximos passos aí em termos de legislação? Hoje nós já temos, né, o reconhecimento do canabidiol como medicina, né, da cannabis como de fato ela é uma planta medicinal, e tanto que a gente já tem aí mais de 35 produtos sendo comercializados nas prateleiras das drogarias em todo o Brasil, né? Do jeito que a Anvisa está fazendo, eles estão fazendo da forma correta, tanto que eles flexibilizaram muito para poder liberar, né, autorizar as empresas a comercializarem no Brasil, porque quando você fala de uma substância que faz parte de uma lista de produtos controlados, né, se a gente for pegar outros medicamentos tarja preta, né, que fazem parte dessa lista de produtos controlados, que são os medicamentos controlados, precisa ter o estudo clínico antes, para depois a Anvisa conceder um registro de medicamento. No caso do canabidiol, como é de forma mais tímida, ele já vem sendo comercializado desde 2015, é que a boa parte da população não tinha conhecimento disso, né? Então já foi compreendido que o canabidiol ele não traz risco à saúde humana, como eu falei anteriormente. Então, o que a Anvisa fez? Através da resolução 327, né, ela autorizou a comercialização do produto no Brasil, e durante esse período, que é uma autorização provisória, né, não é um registro, o pessoal fala, a empresa solicitou o registro. Não, ela solicitou uma autorização sanitária e é provisória. É uma autorização por 5 anos. Só que durante esses 5 anos, essas empresas elas têm que seguir com o estudo clínico desse produto, para poder, sim, depois ter o registro definitivo, né? Só que tem muitas empresas que não se atentaram para isso, então já passou do prazo de iniciarem o estudo clínico, que é um estudo clínico abreviado, né? Até porque a Anvisa entende que se fosse pedir um estudo clínico, vou colocar assim, né, para o ouvinte entender, tradicional, né, um padrão assim de estudo clínico, não teria tempo, né? Porque estudo clínico é demorado. Então, para a questão da cannabis, tem também no estudo clínico a questão de algumas flexibilizações, tá? Então, assim, hoje, a partir do momento que o governo entendeu, a Anvisa entendeu que é uma substância, né, benéfica para diversos tratamentos, então, assim, agora tudo que precisa ser liberado, eu acredito que vai ser mais rápido, né? Porque a partir do momento que você toma um medicamento e a Anvisa está autorizando o uso desse medicamento, né, o uso de um medicamento via oral, então, para liberar pomada, cosmético, entre outros produtos, eu acredito que vai ser mais rápido.
a gente vai fazer um segundo bloco que a gente vai abordar pontos positivos e comprovações científicas. Em termos de, como a gente fala de Américas e Europa, eu creio que há artigos científicos que apontam estudos nessa direção. Mas em termos de Brasil, aonde nós estamos em termos de produção científica e comprovação científica de artigos de pesquisadores brasileiros sobre o uso do canabidiol? Olha, no Brasil, Rodrigo, a questão de estudo clínico tá caminhando, né? Eu desconheço, tá? Estudos clínicos que já foram concluídos, até porque os estudos clínicos começaram recentemente, justamente por causa da Resolução 327, né? Que exige, inclusive, isso das empresas que já estão comercializando no Brasil. Agora, por exemplo, Israel é um país muito à frente, né, em estudos, tanto que o sistema endocannabinoide foi descoberto lá. Nos Estados Unidos também tem muito estudo clínico concluído. Na Europa, idem, né? E o Brasil, assim, tem estudos sendo feitos, mas ainda precisam ser finalizados, né? Dentro dos nossos estudos e pesquisa aqui para esse podcast, a gente viu que existe muita evidência científica demonstrando a eficácia do CBD no tratamento de condições, né, humanas bastante preocupantes, como epilepsia, com destaque para o uso em crianças com síndrome refratárias. Tem aqui, a gente encontrou também que tem resultados promissores no manejo de ansiedade, depressão e dor crônica. Ação anti-inflamatória e neuroprotetora do CBD. Uso em pacientes de esclerose múltipla e Parkinson. Se você pudesse dar um overview se isso realmente tem um sentido ou não. Tem um sentido muito grande ao que acontece, né? Inclusive hoje, para quem pesquisar no YouTube, e tem diversas fontes seguras, né? Hoje a própria sociedade ela posta o desenvolvimento do tratamento, né? Então você vê em muitos casos o paciente com Parkinson, por exemplo, entrando numa clínica com grandes tremores, que é uma das grandes reações aí dentro dessa patologia, né? São os tremores. Muitos pacientes não conseguem segurar um copo, né? Que faz uso do canabidiol e em poucos minutos você começa a perceber os tremores cessando. Então, assim, hoje tem muita informação, muito vídeo de pacientes diversos, né? Inclusive médicos, falando e mostrando, né, sobre esses avanços nesses tratamentos. Se tem, porventura, efeitos negativos e limitações do CBD. Todo medicamento, né, como o canabidiol, também apresenta possíveis efeitos colaterais. Todo medicamento tem aquele que a gente às vezes eu comecei a ter uma curiosidade de ler os efeitos negativos. Tem alguns que você lê e parece que mata mais do que cura, né? Quais são os efeitos negativos comprovados cientificamente e como os pacientes podem se preparar para isso? Era uma questão que a gente queria... Efeito colateral, tá? O que eu vou dizer? Que efeito colateral não tem. A gente está falando que você está suprindo uma substância que o seu próprio organismo produz, tá? Tanto que em outros países, como os Estados Unidos, o canabidiol, ele não está na lista de medicamentos. Ele está na lista de suplemento, né? Porque lá eles entendem que é um suplemento, né? Porque você só vai repor o que o seu organismo já produz. Agora, o que traz reação mesmo, e aí, né, tem que ter mais cuidado, e aí também precisa de muito estudo ainda, é o THC. Tá? O THC, ele já tem algumas questões devido, né, ao efeito mesmo, né, alucinógeno, psicoativo. Então, ele tem que ter uma cautela maior. Mas o canabidiol, ele não traz risco nenhum à saúde, nem efeito colateral. Então, naquela primeira frase sua de que há um percentual, né, de THC permitido, né,
dentro de algumas pesquisas que eu fiz aqui, encontrei algumas coisas que aí você pode desmistificar, né? Tem assim, efeitos colaterais mais comuns. Isso aqui, evidentemente, são recortes de interações com a internet, né? Efeitos colaterais mais comuns, como fadiga, diarreia, alteração de apetite, interação medicamentosa, quando monitorada com anticoagulantes. O que você acha sobre isso aí? E a questão com gestante. A gestante, essa questão que está na internet, que o uso limitado de CBD com gestante, você está aqui um outro lado da moeda, aqui, um esteio prático totalmente até controverso do que eu pesquisei aqui. Sim, tem algumas questões, né, que pela legislação de rótulo, de bula, as empresas também têm que seguir, né, como esses jargões, né, e até porque a questão de qualquer tratamento numa gestante é, de fato, mais delicado, né, porque muitas substâncias, elas ultrapassam a barreira da placenta, né, que é o caso também do canabidiol. Mas é aquilo, né? Tem que ter muito estudo clínico, né? Em vários campos, em várias patologias, para a gente poder validar muita informação. No caso do 0,2% de THC no frasco de canabidiol, ele é praticamente zero, né? Na diluição total ali. Então, esse 0,2% de THC, ele também não traz nenhum tipo de efeito, né? Vou colocar negativo, nenhuma reação adversa para o paciente. Tanto que hoje a gente tem as redes sociais, né? Se porventura, né, o tempo que o canabidiol está sendo comercializado no Brasil tivesse demonstrado efeitos colaterais, com certeza a gente teria aí um número enorme de posts, de vídeos, e você não ouve nada desse tipo. O que você ouve é que me trouxe qualidade de vida, que diminuiu as reações ou cessou, né, as reações dentro da minha patologia. Tá ficando com sono. Em termos de acesso, no Brasil, a gente falando um pouco de o acesso para quem tem uma condição financeira que pode ter o acesso de importar ou de ter a melhor prescrição do médico, mas falando do senso comum, da maioria da população, pensando na realidade de SUS. Como é que é o acesso hoje de uma mãe que, porventura, fosse um espelho da condição que você tem hoje com a princesa Antonella? Como você poderia falar e ajudar essa mulher que está nos escutando agora para ela ter aonde é que ela tem acesso a esse tipo de medicamento e o que esse medicamento pode ajudar? Sim, hoje assim nós temos em torno de 13 estados que liberaram a compra via SUS, né? Então hoje o SUS fornece enfim, né? O governo fornece na rede pública de saúde. Só que a quantidade que está sendo fornecida ainda é pouco para o número de população, né? E fora que a mãe que tem um filho com uma necessidade especial, ela não tem o tempo para esperar numa fila, né? Porque para ela ter acesso via SUS, ela primeiro precisa passar na consulta, né? E para ela conseguir, por exemplo, uma consulta com o neurologista, né? Demora muito. Então, é assim, o sistema de saúde, ele de fato ele é excelente, ele inclusive é referência, né, para alguns países. Mas tem a questão mesmo da demanda muito grande, né? Então, tem esse tempo de espera. O que eu digo assim, hoje é uma forma dessas mães que não têm condições de ter acesso, né, ir ao médico, poder comprar na drogaria, se associar a alguma instituição, né? Porque assim, de alguma forma, elas terão uma ajuda mais efetiva. A prescrição, ela é de neurologista, né? Ou qualquer médico pode prescrever? Então, qualquer médico pode prescrever, mas o foco principal é neurologista, porque essas patologias Alzheimer, Parkinson e epilepsia, quem trata é neurologista. Mas aí tem clínico, tem nutrólogo, tem, enfim, odontologista, todos eles podem prescrever. Uma questão que sempre foi uma coisa, como você falou aqui antes do podcast, aqui off câmeras, bem, digamos que velado, escondido, a questão do autismo, por exemplo.
que muita gente até era muito reservado para apresentar para a sociedade um filho com uma condição de autismo forte, por exemplo. E há relatos aí incríveis de que o uso do CBD no autismo acalma, dá uma melhora na convivência social. Se você pudesse falar especificamente para essa mãe que tem um filho autista, que tem uma condição que às vezes leva até ao desespero do comportamento, né? Sim. O que é que você pode ajudar e dizer para essa mãe de apresentar que muitas, até do Nordeste, de onde eu vim, talvez não sabem nem que existam isso, né? Ou é uma coisa que ela só ouviu falar mais no esteio e no conjunto, no construto da maconha. Já não vou dar maconha para o meu filho. O que você falaria para essa mãe aqui, que quanto isso pode ajudar? Sim, lembrando que não é maconha, né? Sim, Até pela forma de cultivo é diferente, né? Quando você entende essa cadeia produtiva, você vê que é totalmente o oposto quando você produz para extrair uma medicina e quando você conhece uma produção destinada ao tráfico, né? Então eu costumo dizer que cannabis é medicinal, maconha é droga, né? Então eu não considero a mesma coisa, né? O que eu até digo faço só uma vírgula e peço desculpa até ter falado assim, é porque lá no Nordeste a questão da até a palavra CBD chega pouco. sim. A palavra que chega lá por ter um nascedor e uma tradição de cultivo de maconha, sobretudo nos sertões, só chega a palavra maconha. A gente lá não tinha a diferença do que é um e o que é outro, que é a mesma família. Só para Não, botar isso. sim, mas não só o pessoal do Nordeste lá, Rodrigo, mas como no geral o pessoal fala maconha, né? E a maconha, de fato, né, vamos colocar assim, é uma droga, né? Então, e a cannabis, ela é medicinal, é o nome científico da planta, né? E a gente diz que a cannabis ela é medicinal justamente porque é um cultivo orgânico, que é destinado mesmo para a extração de uma medicina que, inclusive, crianças, né, vão utilizar e receber qualidade de vida através desse tratamento. Hoje, o que eu digo para as mães com autismo, né, para as próprias mães que têm crianças com síndrome de Down, busquem um médico da região, ou podem até entrar em contato conosco através do Instituto Mães da Cannabis, que a gente pode encaminhar, né? Hoje nós temos um grupo de apoio ao Instituto, onde a gente doa, né, a questão do atendimento médico, medicina também, para quem a gente entende que, de fato, não tem condições de arcar com os custos altos, né, do tratamento. Mas na questão do autismo e do Down, né, das questões de desenvolvimento cognitivo e motor, a cannabis ela traz sim um resultado excelente, inclusive lá fora, principalmente na questão do autismo, né? Mãe é assim mesmo, Rodrigo, vai. Mãe empresária, né? Esse aqui é o papel da mãe mesmo, né? Multitarefas. É multitarefas, vai, molha a chupeta aqui, vai dando para a criança, né? Enfim, mas é aquilo, o autismo, a gente tem visto aí, né, diversos relatos, né, inclusive de pessoas da mídia, né, que têm usufruído do canabidiol, e claro que, no caso do autismo, esse 0,2% de THC é pouco, né, precisa ser um tratamento com um pouquinho mais de THC, mas que a gente consegue trazer qualidade de vida para essa família, porque, de fato, a criança vai poder ter convívio social, ela vai ficar mais tranquila, né, sem ficar dopada. Porque hoje os medicamentos que estão no mercado, né, na verdade, eles dopam essas crianças. E o canabidiol vai trazer qualidade de vida, porque ela vai poder brincar, ela vai poder se sociabilizar, a família idem, né, sem ficar dopado, e sim controlado, né? Então é isso, mas tem diversos relatos também no YouTube, as mães podem pesquisar, escrevem lá tratamento autismo, barra cannabis, então vai aparecer assim muito relato assim verídico, né? São as próprias mães que postam justamente para fortalecer as outras mães.
Se você pudesse nos dar um retrato um pouco sobre high level, sobre essa case belíssimo que você falou, desde a gestação da princesa Antonella, e que você, por uma questão de sapiência e convicção do que você tem no uso do canabidiol, você autointroduziu, né, um tratamento até a revelia médica, né, e hoje colhe o fruto disso nesse desenvolvimento tão saudável, tão bonito que tem. Se você puder, que tem milhares de mães que têm essa mesma condição de descobrirem ter uma criança com síndrome de Down ainda no ventre, né? E o quanto isso ajudou, se você puder dar esse breve relato aqui. Então, eu descobri que a Antonella ela tinha uma cardiopatia, que é DACAVT, é defeito do septo do átrio ventricular total, com 25 semanas de gestação, né? O médico me entregou a seguinte informação: precisamos ver se o seu bebê vai ter viabilidade fetal. Aquilo ali acabou comigo, né? E aí ele me explicou que dentro dessa cardiopatia, 50% de chances dela ter síndrome de Down. E a partir dali, como eu venho estudando cannabis há muitos anos, já viajei por diversos países estudando sobre cannabis, e por isso que eu fui defender a pauta em Brasília. Eu entendia que se eu estou falando de uma substância que o meu próprio organismo produz, né, como produz uma série de outras vitaminas, e eu também entro com suplementos, né, para repor, o canabidiol não tem como trazer um efeito negativo. E eu entendia que a questão do THC, sim, poderia ser algo, né, que fosse trazer algum problema para minha gestação. Então, o que eu fiz? Eu optei pelo canabidiol isolado, né? E eu comecei a fazer uso mesmo, até porque os obstetras, eles são contra, né? Essa questão da gestação é delicada de fato, né? Mas eu entendia que eu traria resultados positivos para minha filha na questão cognitiva e motora. E aí eu avaliei a seguinte situação: eu sei que é uma substância que eu produzo, né? E a mesma coisa de eu estar suprindo ferro, entre outras vitaminas que a gestante tem que tomar, né? Que vem já naquele complexo vitamínico para gestante. E aí, enfim, eu falei, eu não tenho nada a perder. Eu vou tentar beneficiar a minha filha ainda no útero. E comecei a fazer uso, né? E assim, e o que os profissionais que a acompanham têm observado? Que dentro das características, né, das reações do Down, que é a questão da hipotonia, da protusão de língua, da demora cognitiva para falar, da questão, inclusive, até da estatura, né, que costuma ser uma estatura um pouco menor, a minha filha ela está se desenvolvendo no tempo certo, né? E ela não tem hipotonia, ela não tem protusão de língua, né? E isso, assim, não sou eu que estou dizendo, eu ouvi dos próprios especialistas que acompanham, né? Então, é o que eu até comentei no primeiro bloco, né? Eu também fico curiosa, eu vou colocar assim, para entender se, de fato, esse desenvolvimento, né, em uma linha típica, se de fato tem a ver com o canabidiol que eu fiz uso na gestação. E ela é uma criança, assim, que ela nasceu com a cardiopatia, fez a cirurgia com 2 meses e 3 semanas, né? E ela se recuperou super rápido, é uma criança que não toma mais medicamento para o coração. Eu digo que ela está curada porque ela está curada mesmo, né? E é uma criança super ativa, super comunicativa, ela é super tranquila, né? Então, assim, ela já falou 2 palavrinhas. Então, eu também fico intrigada, né, com essa questão. E eu vejo que, Rodrigo, é aquilo, né? A gente está falando de uma pauta nova, que a gente vai descobrir ainda um universo de possibilidades, e talvez essa questão do uso na gestação de um canabidiol isolado, de fato, possa fazer a diferença
ainda no útero para essas crianças, né? E então hoje o que eu trago aqui, na verdade, é essa questão, né, da interrogação que eu falei. Eu também quero saber. Eu acredito que, né, os especialistas que ouvirem esse podcast, as empresas que ouvirem no segmento da cannabis, a gente está super aberto a debates, né, e a mostrar aí o dia a dia da minha filha mesmo, né, inclusive conversar com os especialistas que a acompanham, porque de fato tem algo diferente, né? Se foi o canabidiol ou não, isso só é a pesquisa para comprovar. Que tipos de produtos existem no mercado? É o que é líquido, é sólido? E para que e se tem produtos com aplicações diferentes? Então, hoje pela legislação, né, brasileira, que na verdade é uma resolução vigente, a 327, só pode o uso, só pode o canabidiol óleo, né, uso via oral, tá? Então a gente não pode ainda pomada, não pode cápsula, né? Isso daí a gente acredita que vai ser o próximo avanço da legislação brasileira. Existe alguma coisa em termos de injetável de canabidiol? Ou é mais oral e tópico? No Brasil, tá? Só pode ser usado via oral, né? Isso Uhum. pela resolução. Mas fora do Brasil, existem sim injetável, existe pomada, existe cápsula, existe uma série de produtos, incluindo até pastilhas para quem sofre de ansiedade, depressão, para quem quer parar de fumar, né? Então, assim, lá fora a gama é enorme de produtos. No Brasil ainda é só um tipo, né? Mas espero que em breve a gente possa usufruir aí de outras formas de utilização, né, do produto. Sem dúvida que você é uma das maiores autoridades de falar de canabidiol no Brasil, até porque foi pioneira no processo legislativo, né? E você acha que em quanto tempo a gente chega no estágio que está a Europa e Estados Unidos e o que falta para a gente dar essa virada? Olha, eu confesso que isso é uma incógnita, mas eu acredito que a gente ainda vai demorar bastante para chegar ao nível, né, de uns Estados Unidos e Europa. Mas o que eu vejo, tá, que o Brasil está caminhando de forma certa, né? Precisa-se ajustar alguns trajetos, né? Principalmente nessa questão da validação para qualificar os insumos que entram no Brasil, né? Porque tem muito fornecedor e nem todos têm qualidade, né? E quando a gente fala, Rodrigo, do canabidiol, a gente sabe que o medicamento ele vai variar de fornecedor porque varia do sistema de produção. Só que o paciente e os médicos, eles não têm esse conhecimento. Então, quando eles fazem uso de um canabidiol que não traz o resultado, eles falam que o canabidiol não presta, né? E que não é aquele canabidiol específico daquela empresa, porque a sociedade não tem esse conhecimento, né? Então, eu vejo que nesse percurso, né, as autoridades têm que se atentar mais e, de fato, começar a validar esses insumos antes deles entrarem no Brasil, porque hoje o processo valida a empresa, né, faz toda a rastreabilidade do fornecedor, só que o insumo, se ele tiver todas as análises que a Anvisa exige e que vem do país de origem, ele já, enfim, né, dentro do processo lá, a Anvisa libera. Mas isso não quer dizer que esse insumo ele tem qualidade. Agora, chegando aqui na nossa reta final aqui, queria que você falasse especificamente desse projeto Mãe da Cannabis. Mães da Cannabis, que é como você se intitula nas redes sociais, né? E o quanto isso pode ajudar quem não conhece essa página no Instagram que é sua aí. Então, o Mães da Cannabis, ele começou no Brasil como um movimento há muitos anos atrás. Quando eu decidi estudar sobre cannabis, foi porque eu tive um diagnóstico de uma degeneração da mácula do meu olho direito
e recebi o benefício da medicina. Naquela época, a gente não podia nem falar que você estava tendo acesso, porque você tinha medo de ser vinculada a qualquer coisa negativa, né? Tráfico, como que você está tendo acesso a esse óleo, enfim. E a partir daí eu decidi estudar sobre isso e no Brasil você não tinha como aprender. Então fui buscar os países que eu pudesse aprender. O primeiro E eu país que queria só te dar que você falou que tinha uma condição no olho e você foi curada dessa condição usando a cannabis. Isso. Então, eu recebi o benefício da cura, né, através da cannabis. E aí eu fiquei intrigada com essa substância e quis aprender. E na época, no Brasil, você não tinha como aprender sobre cannabis. Então eu fui buscar os países que eu pudesse aprender. O primeiro eu fui para a Jamaica. E aí fui estudar genética de sementes, sistema de cultivo, enfim, aprendi toda a cadeia produtiva. Quando eu voltei dessas viagens de aprendizado, eu já era de movimento feminista, já criava projetos com apoio de parlamentares que criavam as emendas para a gente, de fato, poder ajudar mulheres em estado de vulnerabilidade, principalmente em comunidades. Fizemos muitos trabalhos, inclusive, aqui em Paraisópolis. E aí, quando eu voltei desse período de aprendizado, Rodrigo, eu me atentei para uma coisa que eu não tinha me atentado ainda. Mulheres em estado de vulnerabilidade, mães de crianças com necessidades especiais. Como eu tive uma mãe muito guerreira, que lutou muito para criar 4 filhos, eu entendi a luta de uma mãe, né? E eu também sou mãe, e então eu me sensibilizei com isso, porque eu pensei, nossa, se já é difícil sozinha você criar um filho sem nenhuma síndrome, né? Sem nenhuma doença rara, imagina uma criança com uma doença rara. E aí eu decidi montar o Mães da Cannabis para ajudar essas mães, para ajudar essas crianças. E aí ele foi se tornando uma grande referência no Brasil e depois a gente também teve visibilidade e reconhecimento internacional. E aí eu transformei em instituto, né? E esse instituto, desde então, vem acolhendo essas mulheres e também a gente acolhe não só mulheres, mas quem precisa da cannabis medicinal, quem tem dúvidas, a gente também esclarece. E agora a gente também está fazendo o acolhimento das gestantes, né, que descobrem nesse período entre 20 e 25 semanas de gestação que o bebê tem alguma síndrome. E assim, como são coisas do destino, né? Eu já tenho 2 filhas moças, uma de 25, outra de 20. Não pensava mais em ser mãe, veio a princesa Antonella. E ela veio com T21, que para a gente em nenhum momento foi problema. A questão mesmo que nos preocupou muito foi a cardiopatia, que até então para mim era algo muito assim novo, desconhecido. E eu vejo que ela veio para somar, né? Então eu até falo, ela escolheu o útero certo. Então agora a gente também está defendendo essa pauta do DAO, porque eu quero que não só a minha filha, mas que todos os bebês que estejam nascendo ou nas barrigas das gestantes tenham um futuro com menos preconceito, né? E o canabidiol também vai contribuir com o desenvolvimento cognitivo e motor deles, e aí tem a fase, né, que é ideal dessas mães também introduzirem o tratamento. Então, Mães da Cannabis, ele faz o quê? Ele traz todo esse apoio, todo esse acolhimento, né, e esclarecimento das dúvidas de quem nos procura. Você esteve visitando bastante nos Estados Unidos, nessa convivência que a gente tem. Você chegou a visitar lá aquela operação do Mike Tyson, lá na Califórnia, que é uma operação parece muito grande de cannabis. Sim, eu visitei, sim, lá em Las Vegas, é a Cooks, né? E também pude conhecer não só a estrutura dele, mas também o primeiro shopping, que é Planet 13, que foi o primeiro shopping de cannabis do mundo, né? Então lá você tem uma gama de vários produtos, né? É um espaço muito lindo, e inclusive tem a parte de restaurante também. Então é assim, quem pode, né, viajar e ter essa vivência do universo da cannabis por um outro ângulo, é muito interessante, porque a gente começa a entender que os países de primeiro mundo, né, já estão muito avançados. Então e assim, não tem tanta diferença de tempo de uma legislação para outra, né? Então, por exemplo, você chega nos Estados Unidos, qualquer loja que você
entre desde a drogaria até o supermercado, você vai ter produtos de cannabis diversos na prateleira, né? Então, assim, é uma vivência muito, muito bacana mesmo. Só de curiosidade aqui, como é que o Mike Tyson entrou nessa? Você chegou a ter algum convívio, algum contato empresarial lá com o Mike Tyson? Porque como é que ele entrou nessa? É um mercado hoje milionário nos Estados Unidos isso aí. Sim, na verdade a história dele, isso também está nas redes sociais, a experiência maior e que ele diz que mudou a vida dele foi a questão da ayahuasca, né? Que aí também tem uma substância que é o DMT, que também o nosso próprio organismo produz, e que inclusive agora a Anvisa está falando dessa substância, né? Onde a gente produz o DMT? Na glândula pineal. O pessoal, os gurus falam que é o terceiro olho, né? Essa glândula pineal é responsável pela produção de DMT. Só que a gente produz DMT só até os 6 anos de idade. Depois essa glândula ela começa a se calcificar. E quando que a gente vai produzir o DMT? Quando a gente morre, que aí já não vai ter mais utilidade, né? Ou quando a gente tem uma sensação de quase morte, né? E o relato dele, que ele fez uso da ayahuasca, que a principal substância é essa, que eles falam que é a molécula do espírito, né? E a partir daí ele se regenerou ou se tornou uma outra pessoa. E como a ayahuasca ela está muito ligada à cultura Rastafari, indígena, e eles fazem muito uso da cannabis também, né? Porque, inclusive, tem a questão do que eles chamam de feitio, que é o preparo do chá, né? Que é a ayahuasca é o santo daime. Então, eu acredito que a partir daí ele se interessou também por essa questão, né? Mas não sei ao certo essa história da cannabis, como ele se envolveu. Mas ele, enfim, tem uma grande operação, né? E tá aí na mídia os detalhes a mais. Mas, na verdade, o que mudou mesmo a vida dele, segundo... tem até um documentário, não, documentário não, é uma entrevista que ele fez para uma rede internacional e que ele relata isso. Sempre aqui no programa a gente pergunta para as pessoas aqui, uma brincadeira aqui no final, né? A descontrair. Se você achasse a lâmpada do Aladim pudesse fazer 3 desejos, que desejos você faria? Isso aí pode ser desejos universais, à vontade. Olha, que as mães compreendam que gestar uma criança com síndrome de Down não muda nada, porque a riqueza a gente ganha trabalhando, né, Rodrigo? Mas tem riquezas que o dinheiro nunca vai comprar. A riqueza do espírito, como é que se ganha? É você praticando bem e tentando entender que o que vem na sua vida tem um porquê, né? E um filho é esperança de vida, é um ensinamento, né? A gente tem que receber com muito amor. E então, assim, hoje eu falo para você que eu leio os relatos das mães que nos buscam, mães da cannabis. Muitas vezes eu choro antes de responder, porque eu sei que quando a gente recebe o diagnóstico de uma síndrome, né? Você espera ter um bebê sem síndromes. Quando você recebe o diagnóstico de uma síndrome, não é fácil, mas a gente tem que superar, né? E aí, quando você começa a entender que você não precisa superar nada, não muda nada no caso do Down, né? E você vivenciar o prazer da gestação, você poder escolher o enxoval do seu bebê, transmitir toda a alegria que ele precisa, inclusive para o seu corpo poder produzir substâncias benéficas para o desenvolvimento cognitivo e motor deles. Então, eu falo para você que hoje o primeiro pedido que eu faria, do fundo da minha alma, para o gênio da lâmpada, é que as pessoas tenham mais consciência disso, que elas têm que amar quem está dentro do útero delas, e que a sociedade, primeiro, pesquise antes de ter preconceito, né? Porque o que é preconceito? É pré-conceito, né? É um conceito de algo que você não sabe, né? Então, as pessoas simplesmente elas saem falando,
que às vezes elas não pesquisaram, né? Elas viram ali um trecho de alguma coisa, de algum texto, ou ouviram e saem pregando, né? Então, esse seria o meu primeiro pedido. Certo. E os outros dois? Tem mais dois. Os outros dois, eu acho que esse pedido, para mim, eu poderia encaixar nos 3 pedidos para que o gênio da lâmpada trouxesse isso mais rápido. Porque do resto, eu acho que assim, o que a sociedade hoje precisa é ter consciência, né? A gente vê tantas coisas acontecendo porque as pessoas não têm consciência, né? O resto a gente conquista lutando, trabalhando, sendo feliz, valorizando, né, meu amor, quem o universo, Deus nos deu para amar, né? E assim, ela parece que ela está entendendo tudo, porque fala, eu sou amada, em nenhum momento meus pais me deixaram de amar, porque eu nasci com Down, pelo contrário, eu me sinto uma sortuda, ela só veio somar na nossa luta, e é a mais nova ativista da cannabis e do Down do Brasil, a Antonella Prado. E agora, muito emocionante esse seu relato todo e ver a Antonella aqui sorrindo, brincando. E agora eu peço para você olhar para essa câmera aqui e fazer as considerações finais aqui desse podcast, dessa tarde tão agradável, que você nos deu uma aula sobre tudo isso, desmistificou muita coisa. Bom, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade mais uma vez, o Rodrigo que tem dado espaço aí, né, para tantas pautas importantes, e dizer assim, para a sociedade que cannabis é medicinal, vem mudando a vida de diversas crianças, dando uma oportunidade que até então a medicina tradicional ainda não tinha trazido, né, porque na maioria dos casos o canabidiol é a última opção. E na questão do DAO, deixar um recado para as famílias, principalmente para gestantes e para os pais, né? O DAO não muda nada, né? O DAO, inclusive, ele não é considerado uma patologia, uma doença, ele é considerado uma condição genética diferente, né? E aí, quando a gente fala em condição genética diferente, eu digo, dentro de uma família, todo mundo tem uma condição genética diferenciada. Eu não sou igual a nenhum dos meus irmãos, e, enfim, aí a gente pega diversas nações que também têm suas condições genéticas diferentes. O alemão não é igual ao japonês, que não é igual ao indiano, e que não é igual a quem tem T21, né? Mas, no final, todo mundo é ser humano e todo mundo merece oportunidade de ser feliz e viver no mundo sem preconceitos. É isso. Obrigado, Rô. Então tá aí aqui uma conexão maravilhosa com o Francis, nos deu uma aula aqui desse espectro complexo do que é a canabidiol, seus efeitos, sua legislação, o rumo que vai, muito assunto aí. Se você chegou até aqui nesse conteúdo, eu peço que você avalie se faz sentido para você, se inscrever no nosso canal, o conteúdo é de graça e pode mudar a sua vida através do espelhamento de outros grandes empresários, profissionais, empreendedores, pessoas iluminadas como o Francis, que está aqui. Então você considere se inscrever aqui no nosso canal, compartilhar esse conteúdo com pessoas que também vão aprender com esse conteúdo aqui da Francis e curtir esse vídeo para que o YouTube e as outras plataformas levem longe esse conteúdo aqui tão importante, tá? Então a gente termina aqui sempre esse episódio aqui com aquela frase que está ali, ó. A gente passou 5 anos mentalizando desde aquele nosso processo de pandemia e a gente chegou nessas 3 frases que a gente fecha todo o programa com isso aí. Então você que está aí em casa, eu desejo a você as 3 palavrinhas mágicas aqui do COTV Podcast, que é saúde, força e fé. Nos vemos nos próximos episódios. Francis, vamos pedir aqui para que ela volte aqui, que é muito conteúdo para realmente pouco tempo. A gente vai querer fazer agora uma conversa com um médico que porventura já tenha um conhecimento avançado de canabidiol, para que Francis possa dialogar com esse médico aqui, que com certeza vai esclarecer muita coisa aqui. De um lado o discurso competente médico e do outro lado o discurso legislativo e prático, que muitas vezes o conhecimento de Francis é até maior, me permita a ousadia de falar, até maior do que muito médico, porque ela vive intensamente esse universo da cannabis. Realmente eu considero que é uma das maiores autoridades do Brasil, se não falar a maior, né? Mas uma das maiores
que eu conheço, assim, a maior que tem realmente o domínio de toda essa legislação. Então, aqui agradecer a Antonella, que ficou aqui aguentando a gente aqui, e agradecer você também, Francis. Muito obrigado, saúde você vai para você. Muito obrigada, Rodrigo. A Antonella agradece também, porque fala, agora eu sou ativista, já estou trabalhando, gente. Então, é Muito isso aí. obrigada.